Questãozinha agora de alvenaria estrutural. 2020, Banca Fadesp. A alvenaria estrutural é um sistema de construção em que as paredes da edificação fazem a função estrutural, não sendo necessário o emprego de vigas e pilares para a sustentação do edifício. Substituindo o mundo tradicional de concretagem, com relação a esse sistema construtivo pode-se afirmar que 1. Os blocos de alvenaria estrutural podem ser de concreto ou cerâmica e são vazados na vertical, não possuindo fundo. Ok, é isso aí. 2. A alvenaria estrutural é caracterizada por não ser armada, mesmo para edifícios altos. Errado. Há custo reduzido em relação ao sistema convencional de vigas, pilares e lajes. Ok. Então a resposta é a resposta A. Falou, pessoal? Resposta A. Bloco de alvenaria estrutural pode ser de concreto, não possui fundo e aqui no caso ela possui ferro sim, ela é armada sim. Vamos lá, questão 2. A alvenaria estrutural é um sistema construtivo racionalizado no qual os elementos que desempenham a função estrutural são de alvenaria, ou seja, os próprios blocos de concreto, Sobre as instalações hidráulicas e hidrossanitárias de alvenaria estrutural, assinale a alternativa incorreta. São proibidas passagens de fluidos em paredes de alvenaria estrutural, exceto quando a instalação e a manutenção não exigir corte. Está certo. As instalações deverão permitir fácil acesso para eventual execução de reparos e não deverão interferir nas condições de estabilidade de construção. Correto. Os ramais de descarga, lavatório, ralo de chuveiro e bacia sanitária deve ser possível atravessar a laje do piso e fazer as conexões sobre a laje de acima do forro falso. É assim que é feito. As instalações elétricas de telefonia e de lógica são as que mais interferem com as paredes da alvenaria estrutural. Errado. As instalações hidrossanitárias caminham verticalmente através dos vazados não grateados do bloco. Essa aqui está errada. Blocos vazados não grateados. Essa é o resultado. Mas interferem são hidrossanitárias. Com relação às trincas nas alvenarias, assinale a alternativa incorreta. A. A argamassa de assentamento de alvenaria feitas em cal mal hidratado pode apresentar elevados teores de óxido livre de cal e magnésio que, em presença de umidade, irão se hidratar e aumentar o volume. Correto. A alvenaria sujeita a cargas elevadas apresenta a configuração de trincas horizontais, decorrente da deformação da argamassa de assentamento e dos seus elementos componentes, tijolo, barro, blocos e concreto. Essa aqui é trincas verticais. Em caso de recalques diferenciais, quando o painel de alvenaria sem abertura está emoldurado por vigas e pilares, as trincas apontam para o pilar que está recalcando mais que o outro. Correto. As trincas que aparecem nos cantos das aberturas de portas e janelas da alvenaria são relacionadas à concentração de tensões que surgem nesses vértices. Para combater essa viga, deve ser construída vergas e contravergas. Correto. Então o erro está aqui nas trincas verticais. Vamos lá. Analise as seguintes afirmativas associadas à construção de alvenaria estrutural, assinalando verdadeiro ou falso. Para os edifícios residenciais de alvenaria estrutural, as principais cargas a serem consideradas nas paredes são as ações das lajes e do peso próprio das paredes. Ok, essas são as principais mesmo. Lajes montadas em loco são mais adequadas quando existe necessidade de se considerar a existência de um diafragma. Ok, tá certo. Para a consideração da ação do vento, obtém-se força ao nível de cada pavimento, que posteriormente serão distribuídos pelos painéis de contraventamento. Correto? Um em cada nível. A resistência à compressão é o parâmetro de resistência mais importante para a alvenaria estrutural. Ok. Então, tudo verdadeiro. Vamos que vamos. Vamos lá. Ao se projetar uma edificação em alvenaria estrutural, sua geometria e volumetria informarão quais serão as paredes portantes, as de contraventamento e as de vedação. Em relação à análise do conjunto do arquiteto com os projetistas de estruturas e instalações, assinale a alternativa incorreta. A.
A partir da geometria, fazem-se análises de ações de cargas verticais, carga permanente, carga acidental, e cargas horizontais, vento. Ok. A altura da edificação, em conjunto, a geometria e a destinação do uso de cada espaço, será responsável pela definição apenas da parede de vedação. Botou apenas, você sabe que é incorreta, né? Mas vamos deixar quieto aqui. Tão importante quando definir a geometria da edificação e suas empenhas estruturais é definir o sentido de colocação e da armação das lajes que trabalharão em conjunto com o sistema estrutural. Ok, está certo. O tipo de bloco utilizado em empenhos portantes, os níveis de espessura das lajes e o uso dos pilotis ou não, shaft, caixa de escada, elevador, garagem fazem parte das decisões a ser tomadas em conjunto. É lógico. Então essa aqui, que não é apenas das paredes de vedação, as paredes portantes também. 2018, Banca Fundep. Com relação às boas práticas de execução de alvenarias, é correto afirmar que A. É necessário o encontro das juntas? Não é correto. Cargas concentradas como vigas poderão apoiar diretamente na alvenaria? Não é correto. Todo mundo faz na obra, né? Mas não é correto. Paredes que repousam sobre vigas contínuas devem ser levantadas simultaneamente? Correto. Correto, correto. A espessura da junta deve ser no mínimo 5 centímetros? Deus me livre, haja massa. Sobre Consuplan 2016. Sobre a execução de alvenaria armada de tijolos, quanto a que é análogo à construção de concreto armado, assinale a afirmativa incorreta. Incorreta. Sai daqui para baixo. Uma parede de tijolo armada é criada pela construção de duas linhas de parede de tijolos, espaçadas a 2 a 4 polegadas, 50 a 100 milímetros, inserindo a armadura de aço na cavidade com grout. Correto. Aqui pede a incorreta, né? Então, correto. As mesmas barras de aço utilizadas no concreto são inseridas no vazio de uma parede dupla para aumentar a resistência de uma parede ou verga de tijolos. Correto. É importante que o grout seja fluido o suficiente para penetrar prontamente na estrita cavidade e preenchê-la completamente. Correto. O grout inserido no espaçamento entre paredes de tijolos é a mistura de cimento, aglomerante e água. O cimento é aglomerante. Essa aqui está o erro, dá difícil pegar não. Se prestar atenção bem, dá para pegar. O cimento é aglomerante. Então daqui dá para ver que está errado. Então aqui que é a parada. Vamos que vamos. Leia as afirmativas a seguir. 1. Caso a remoção direta de uma parede não seja possível por motivos estruturais, pode-se optar por remoções parciais. Pode-se aumentar o vão desta remoção optando por aberturas em forma de arco. Sempre que se pretende remover uma parede de alvenaria com uma edificação de estrutura mista, deve-se evitar verificar se tem função estrutural. Porra, deve-se evitar. Aí fica difícil, né? A 1 é verdadeira, a segunda é falsa. 2019, Prefeitura de Palmeirinha, Engenharia Civil. 1. A alvenaria estrutural limita os vão livres. Ok. Sendo uma das suas desvantagens. Se quiser deixar um vão livre bom, não dá para fazer na estrutural não, né? Fazer aquele salão grandão, sem condições. Aumenta-se a área de apoio da viga através de coxins. Ok, correto. Então só a segunda que está correta. Cadê? As duas. Afirmativa 2 e a 1 é falsa. Não. Limita é uma desvantagem. Então as duas são verdadeiras. Quase que eu erro, hein, rapaz. Última questão aqui de alvenaria. Para se obter uma boa alvenaria, é necessário controlar exclusivamente tijolo bloco, independentemente das características da argamassa utilizada. Então, tá errado, né, bicho? Os coxins são elementos auxiliares que devem ter no máximo metade da altura da viga que apoia. Tá errado, tem que ter a altura da viga. Então as duas são falsas. Finalizando essa aí.
Coxinha tem que ter a altura da viga. E isso aqui tem que... tá errado. Controla exclusivamente tá errado.